Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. Hoje a gente vai vir de mais série. Qual é a série de hoje? Jogadores que saíram de graça e deram certo em outros clubes. Porque quando você vê um jogador indo de graça, logo vem à sua cabeça que o dirigente falou dessa forma: esse jogador não dá pra vender não. Esse jogador não dá pra vender. Eu vou ter que dar ele de graça. Porque, olha lá, viu? Ninguém vai querer nem de graça ele. Automaticamente você entende de que o jogador não era bem visto no clube. Para ele sair de graça, né? Você tem que tentar valorizar um jogador ser um ativo, né? Muitos desses casos aqui, o clube pagou por esse jogador e deu de graça. Quer dizer, você gastou dinheiro e ele deu um jogador pro rival que deu certo. Porque o vídeo de hoje não é só o cara sair de graça, mas o cara sair de graça, ir para outro lugar e dar certo nesse lugar. E o primeiro caso, ele é um pouco, vamos dizer, polêmico, mas temos que falar ele aqui, né? Porque não foi bem assim, o que o São Paulo não conseguiu dar valor no jogador. Não foi isso, tá? Vamos lá. Miranda, o jogador do São Paulo, tá? Ele foi revelado pelo Curitiba. O Curitiba vende ele por 2 milhões em 2005 para o Sochaux da França. Aí o São Paulo, em 2007, contrata o jogador por empréstimo, né? E aí vê que o cara é bom e logo em seguida já... Opa, peraí perdão, em 2006 ele vem por empréstimo, né? E aí o São Paulo pega e contrata ele em 2007. Então ele vem empréstimo em 2006 e em 2007 o São Paulo paga 1 milhão e 200, né? Tranquilo, 1 milhão e 200. O Miranda foi campeão brasileiro em 2006, foi campeão em 2007, foi campeão em 2008, ele foi 3 vezes brasileiro. Pô, um cara desse que é tricampeão brasileiro, o que você espera? Que o São Paulo venda ele, né? Só que ele, avaliado em 6 milhões de euros, foi embora de graça. Quando acaba o contrato dele em 2011, o São Paulo não conseguiu convencer ele de renovar, não vendeu antes, e aí o cara falou assim: tchau, tô indo pra Europa. Lá no Atlético de Madrid ele virou ídolo, né? Virou ídolo, fez 2 finais de Liga dos Campeões, começou a ser convocado para a seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo, depois foi para a Inter de Milão, jogou na Itália, depois foi para a China, agora ele voltou, mas ele voltou de graça pelo menos, né? Então, já que São Paulo acabou deixando ele ir de graça, pelo menos voltou de graça. E do Atlético de Madrid, onde ele foi de graça, para a Inter de Milão, o Atlético vendeu ele por 11 milhões de euros, tá bom? Então, pra você ver, o São Paulo deu uma vacilada assim nessa situação. O segundo caso aí foi o Jadson, né? Que foi assim, o Jadson ele era do Atlético Paranaense, revelado lá, né? Aí ele vai para o Shakhtar Donetsk, o Shakhtar paga 5 milhões, né? O São Paulo em 2012 contrata o Jadson por 4 milhões de euros. Só que o Jadson, o que aconteceu pro Jadson foi o seguinte: ele foi campeão da Copa Sul-Americana, jogando muito no São Paulo, campeão da Sul-Americana, só que no banco dele tinha o Paulo Henrique Ganso. E aí tinha uma exigência muito grande interna para que o Ganso jogasse. E as características dele se assemelhavam tanto, ou a posição que eles jogavam, né, a função que eles faziam era tão grande que não dava para os dois jogar junto. E aí o São Paulo começa a encostar o Jadson, né, para dar mais palco para o Ganso. Aí o Jadson começa a ficar insatisfeito, o São Paulo usa o Jadson de moeda de troca. Ele dá o Jadson para o Corinthians e pega o Pato para o São Paulo. Conclusão, o Jadson vai lá no Corinthians, todo jogo contra o São Paulo ele arrebentava. O Jadson vai para o Corinthians, ganha 2 Brasileirão, e o Corinthians ainda vendeu o Jadson por 5 milhões. Né? Então, assim, eu acho que o São Paulo podia ter valorizado um pouquinho mais o Jadson, porque ele foi de graça para o Corinthians e o Corinthians emprestou o Pato. Se for ver, ele foi muito barato que o São Paulo fez, né? O Jadson deu muito mais títulos para o Corinthians do que o Pato para o São Paulo. Então a gente pode colocar aí como o Jadson não foi dado o valor que ele merecia no São Paulo, ele foi para o Corinthians e virou ídolo. Bruno Cortez, né? Bruno Cortez, o São Paulo contratou ele em 2012, né? Depois que ele fez um grande campeonato, acho que brasileiro pelo Botafogo, né? Mas ele não era do Botafogo. O Botafogo tinha pegado ele emprestado.
como ele foi muito bem, né? Ele foi muito bem no Botafogo. O São Paulo foi lá no Nova Iguaçu, que era o time do Cortez, e contratou ele por 3 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros. O Cortez foi o campeão da Sul-Americana em 2012, né? Pelo São Paulo. Jogou muita bola. Só que depois o São Paulo começou numa draga, né? Ninguém conseguia jogar no São Paulo. Aí o São Paulo começa a emprestar, meio que culpa o Cortez, como se ele fosse um dos principais culpados do mau momento de São Paulo. Empresta ele pro Benfica, empresta pro Criciúma, empresta pro Japão. E aí em 2017, o São Paulo e ele fazem um acordo, né? Ele queria jogar aqui no Brasil, o São Paulo, não, aqui você não joga. Aí eles falaram, então vamos rescindir esse contrato. Rescindiram o contrato, ele vai pro Grêmio, campeão da Libertadores. Parabéns, São Paulo. Parabéns. Você deu o lateral esquerdo campeão da Libertadores do Grêmio. Renan Ribeiro, jogador revelado pelo Atlético Mineiro, né? Ele tinha um contrato de 4 anos. Quando o contrato se encerra, ele sai do Galo, vai para o São Paulo. Lá no São Paulo, ele tinha um contrato de 1 ano, né? Não, perdão, ele tinha um contrato de 5 anos no São Paulo. Ele chega em 2013 e aí em 2018, quando o seu contrato se encerra, ele vai para o Estoril. São Paulo, pode ir, eu não paguei nada, eu peguei de graça, pode ir embora. O Renan Ribeiro vai para o Estoril, começa a jogar bem, o Sporting fala, vem para cá. Pega o Renan Ribeiro. Conclusão, esse ano, que é temporada 2020-2021, né, lá na Europa, Sporting campeão com Renan Ribeiro de titular, tá? O jogador tá super valorizado, deve ir para outro clube europeu por uma quantia bem relevante. Quer dizer, o São Paulo para cá não servia, né? Mas o cara foi para Portugal, foi campeão português e deve pintar em algum grande clube europeu. Complicado. E o último caso também de um cara que estava que é companheiro do Renan Ribeiro, né, lá em Portugal, é o Matheus Reis. Matheus Reis, lateral esquerdo, que começou a aparecer em 2014, né, no São Paulo, e ele mostrava muita qualidade realmente, né, mas como eu falei, também pegou ali um momento do São Paulo. São Paulo sofreu muitas eliminações, muita pressão, não ganhava títulos. E aí o São Paulo começa a emprestar ele para o Atlético Sorocaba, empresta para o Bahia, empresta ele para Portugal. E lá em Portugal começaram a ver qualidade nele, né? Só que aí o São Paulo deixa ele de graça para o Rio Ave. Ele vai para o Rio Ave, faz uma grande temporada, o Sporting pega o Matheus Reis. Conclusão, Matheus Reis também campeão português pelo Sporting, né? Eu sempre achei que o São Paulo podia dar chance para esse Matheus Reis, ele era muito bom jogador, né? Pelo menos para vender um pouco mais caro, né? Porque o cara saiu de graça. Agora ele provavelmente vai ser vendido, né? Porque ele é bem novo. Ele tem 26 anos, deve ser vendido para outro clube europeu e o Sporting vai fazer um dinheiro em cima dele, com certeza. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Fala aí, me dê dicas de jogadores que vocês lembram que foram dispensados, que foram embora de graça no final do contrato e que depois foram muito bem nos próximos clubes deles. Não esquece de compartilhar, deixar seu like, comentar, se inscrever no canal e até os próximos vídeos!